Me dá tanto ibope, se fala nosso nome, perde a linha, fica em choque se nós passa assim, torta como uma torre de Pisa. Tá incomodada, mas não rouba nossa brisa. Fala galera, mais um Ti Franco Responde, Ti Franco Responde 2. Na verdade, se der tempo a gente vai gravar o terceiro já. Estamos a milhão, o Felipe tá viajando, o Felipe tá na África. Muita gente pergunta, pô, que é isso, cadê o Felipe no canal, não sei o que, às vezes ele tá viajando, já falei sobre isso, ele tem os compromissos dele, ele tem a rotina dele, ele é um atleta, ele vai casar, como todo mundo sabe, então ele tá bem corrido. Tô com uma pergunta selecionada aqui, de um amigo aqui, o cara me elogiou bastante, falou do meu trabalho, ele deve ser um professor da área, ele tá querendo saber como foi o começo da minha jornada na musculação, como foi que você quis e ficou um dos melhores treinadores do Brasil. Muito obrigado. Sua opinião. Se no começo você fazia dieta e suplementava e treinava a sério. Abraço, irmão. Esse é o Everton 7_Luiz. Como foi o começo da minha jornada na musculação? Vamos lá, eu me matriculei na Faculdade de Educação Física em 2003, eu terminei o colégio com 17 anos e aí eu não sei porque eu caí na Educação Física, alguns amigos foram prestar Educação Física, eu não sabia o que fazer, estava indeciso, caí na Educação Física. A Faculdade de Educação Física, para quem não conhece, começa um curso com mais de 100 alunos na sua sala, você é testado a cada prova, a cada trabalho, você fala para 100 pessoas, isso já, os inibidos já por aí já quebram, já vão saindo da faculdade. Muita gente desiste, eu acho que no meu último ano não tinham 20, 25 na minha sala, então vai desistindo bastante gente. Uma faculdade vai te testando de habilidades físicas realmente, mental. Por exemplo, você entra na faculdade, eu entrei focado em dar aula de musculação, sempre quis trabalhar com musculação e eu sou licenciado também, eu posso dar aula em colégio. Só que eu não queria ter aquelas aulas de colégio, só que eu já pensava em transformar tudo aquilo numa forma de direcionar para musculação. Então tudo, desde o primeiro ano, eu fui transformando na minha cabeça em como transformar aquilo para minha sala de musculação, para meus alunos, o que eu ia fazer, como eu ia trabalhar. Então eu sempre tive focado em fazer isso que eu fiz e fiz com muito amor. Talvez por isso tenha dado certo. Eu costumo dizer que eu fico 24 horas por dia, óbvio que não, mas pensando nisso, focando no meu trabalho, Instagram, rede social, vendo o que tá legal, o que estão gostando, o que não estão gostando, eu leio todas as respostas, os comentários dos vídeos do canal, alguns outros canais que eu faço participação, então eu vejo o que agrada, bato nessa tecla, me especializo, convido pessoas, fiz um ciclo de amizade aí na área muito grande, não foi à toa. E quando treinam comigo, eu costumo arrebentar mesmo, a pessoa fala, caramba, o treino lá é diferenciado, a gente tem um nome, a gente criou um nome, a Academia Explode, do Felipe Franco, então eu tenho o sobrenome do Franco, isso foi mais recente, eu já falo sobre isso. Então me matriculei em 2003 na faculdade, me formei em 2007, fiz uma pós-graduação em 2010, terminei. E comecei a estagiar em 2004. Na verdade eu entrei como apoio, chamava apoio numa grande rede de academias. Eu ficava anotando quem entrava e quem saía da esteira. Imagina que chato, durante 6 meses ou mais eu ficava anotando o horário, controlando quem entrava e quem saía da esteira. Só que indiretamente eu já estava de olho nos outros professores trabalhando, na forma que eles trabalhavam, a postura deles em sala, quais eram os bons, por que eles eram bons. Fui me aproximando desses caras, tentando entender o que era o treino dele, pedia para ele me passar um treino, mesmo sendo professor, eu tive a humildade de pedir para os bons passarem treino para mim, até pegar confiança e treinar junto, entender o que era o cara treinando. Eu tive uns caras na área que eram referência na época para mim. Isso foi o que criou a minha base. Então, em 2004, 2005, eu já tinha uma responsabilidade grande na sala de musculação, eu já atendia alunos como professores normais, formados, não tinha muita divisão, assim, o estagiário passa treino só para iniciantes, o formado passa treino para avançado. Caiu na sala de musculação, na correria de uma sala de uma academia de 2.500 alunos, caiu na sua mão, cara, abraça. Você tem que abraçar, você tem que ser o melhor, você tem que mostrar confiança. Então, desde os 17 anos eu não podia gaguejar, eu não podia titubear. Eu tinha que mostrar confiança. Eu estou estudando, eu sei mais que você. Isso foi criando meu respeito. Depois, de formado, pós-graduado, passar por 8 academias, eu fui demitido de uma academia
que eu trabalhei durante 4 anos. Eu voltei de uma cirurgia de hérnia. Eu tive que operar a hérnia, agachando eu senti a hérnia. Hérnia não discal, hérnia umbilical e inguinal. Fiz uma cirurgia, ainda estava cheio de dor, voltei para trabalhar, uma academia mal administrada, uma academia, cara, que não sabia valorizar quem trabalhava, só quem puxava o saco. Tem muito disso em academia grande, eles são uma academia tão grande que acaba não tendo um dono só, acaba tendo um gerente, um coordenador de área, outro gerente para outro horário, e aí às vezes um desses caras não vai com a sua cara, ou não te viu trabalhando, ou achou que não viu, e aí você tem que todo dia ficar provando que você trabalha. Eu nunca tive saco para isso, eu fui criando minhas características, quem gostava do meu trabalho gostava, e as mulheres se aproximavam muito de mim, eu sempre passei treino para muita mulher, sempre foi desde o começo. Eu lembro de um coordenador de uma academia falar pra mim: Thiago, eu não sei o que você tem. Eu não sei o que você tem. Eu vejo você trabalhando, eu trabalho junto com você, mas todas as mulheres se aproximam de você para ter treino com você. Eu não sei, elas confiavam no meu trabalho, gostavam, uma falava pra outra, nossa, o cara, elas conseguiam ter abertura comigo. Elas conseguiam pedir pra mim o que elas precisavam. Às vezes ela tinha vergonha de falar com um cara que tinha uma postura mais séria, eu era mais descolado, eu queria levantar o bumbum, eu tinha vergonha de falar algum detalhe que me incomoda. E pra mim elas tinham facilidade e eu atendi o que elas precisavam. E fui criando meu nome nesse meio como treinador de mulheres. Muitas mulheres treinavam comigo, as melhores, as que tinham mais dedicadas da academia. Pô, mas você só treina mulher? Eu tive esse paradigma a minha vida inteira, de olharem pra mim, eu com 17, 18 anos, 19, moleque, pô, ele só atende as meninas, ele tá querendo pegar todas. Eu sempre sofri esse preconceito e sempre mostrei que não era isso. Porque todos os dias, se você fosse na academia, você ia ver eu atendendo todo mundo, do senhor a senhora, do mesmo jeito, e as mulheres se aproximavam de mim. Em 2010, 11, eu fui demitido dessa academia, eu não lembro a data exatamente, e o Felipe estava inaugurando a dele. Então a Academia Explode estava começando, foi na mesma época que eu fui demitido. A academia ficava perto de casa, eu moro aqui perto da Explode, fica uns 5 minutos no máximo, o que em São Paulo é um problema. Trânsito, mau humor, estresse, cortisol altíssimo de pegar 2 horas para ir trabalhar, que era essa outra academia que era muito grande, de renome. E o Felipe tinha um propósito, uma ideologia, uma ideia de transformar, de fazer um nome, de fazer uma academia diferenciada, e foi o que a gente batalhou e conseguiu até hoje. Se eu fazia dieta, se eu treinava a sério, não, eu era muito jovem, tive minha vida social também, aproveitei bastante, talvez até demais. Focar em dieta e ver que isso ia ser o diferencial mais pra frente, tem alguns anos, muita gente elogia pela evolução que eu tive do corpo, então não tem como fingir, né? Você é o que você come, e aí eu comecei a me dedicar mais. Hoje eu tenho, graças a Deus, alguns patrocínios que me ajudam, até comidas prontas, eu tenho um patrocínio de comida pronta, quem diria isso há 10 anos, então era um pouquinho mais difícil o acesso, não tinham tantos suplementos que nem hoje. Quando eu comecei a treinar só existia, eu acredito que aminoácido, era horrível, muito ruim, um hipercalórico, eu lembro que era um balde, parecia aqueles balde de cloro de piscina, era isso que tinha na época. O começo de uma creatina tinha também, o começo pra mim, né, eu comecei a suplementar com alguma coisa, mas meu sonho era ter 40 centímetros de braço. Pra vocês terem uma ideia, meu sonho era ter 40 de braço. Era o que minha ideologia de vida era chegar a 40 de braço, que na época era difícil. Você olhava um cara forte, falava, o cara tem 40 centímetros. Só que eu não entendia o que era 40 centímetros, eu só pensava na circunferência 40 centímetros. Demorou anos para eu ter uma veia, para eu ter um braço mais dilatado, de vasodilatação, aparecendo músculo, uma divisão de ombro, trapézio, bíceps, tríceps. Isso demorou anos. E hoje eu priorizo isso. Ele perguntou qual é o corpo que eu almejo isso. Eu almejo cada vez ter um corpo mais maduro, mais facilidade de me manter bem. Isso é o que diferencia quem treina há muito tempo, quem não treina. E ficar cada vez maior e mais definido, eu diria. Talvez um dia chegar no Felipe Franco. Ver se a genética ajuda. E é isso aí. Vamos lá. Pergunta do Santiago Moura 20. Sem suplementação não há um bom ganho de massa muscular? Cara, eu vejo muita gente falar que não tem condições financeiras, às vezes, de suplementar. Eu acho... Pra falar bem sincero, eu acho difícil. Existem suplementos bons e baratos, dependendo da necessidade, é claro, e do objetivo do aluno. Se há como ter ganho de massa muscular, um bom ganho de massa muscular, sim. Dependendo, tudo vai depender, assim,
Na verdade, você passa por um nutricionista ou alguém especializado nisso, que ele vai fazer um cálculo de gastos calóricos, de metabolismo basal, do seu objetivo, do quanto você está de composição corporal. Dependendo do seu peso corporal, a gente coloca uma média aí de 2 vezes o seu peso corporal em gramas de proteína. Isso seria em comida, em frango, em ovo. Uma vez o Sardinha, tem um vídeo dele na internet bem interessante, ele fala sobre o preconceito com suplementação. Ele fala que é bem difícil um cara de 100 quilos, por exemplo, conseguir comer uma quantidade em frango, em ovo, em leite. Ele começa a calcular, ele pega uma calculadora nesse vídeo, se eu não me engano, e começa a calcular a quantidade de proteína que tem em cada alimento. Ele vai falar, você vai conseguir ingerir, sei lá, 4 porções de 300 gramas de frango por dia, comer 1 quilo, 1,5 kg de frango por dia, mais, sei lá, 20, 30 ovos, mais você usa o leite, mais 3, 4 copos, mais quase uma caixa de leite, você não vai conseguir. Então a suplementação entra nisso. E fora a praticidade, você acabar um treino, em vez de levar uma comida, esquentar, ou come frio mesmo, eu como frio muitas vezes, e tomar um shake. Pode ser, você precisa da proteína, na verdade, ou principalmente a proteína. Tem a albumina, proteína também, tem algumas outras formas. Ou hoje tem clara de ovo líquida. Tem gente que toma, eu tomo. Eu misturo às vezes com suco zero tudo, esses clientes da vida maluco, e às vezes dá uma quebrada no sabor. Fazia, o meu nutricionista já me proibiu também. Então mais ou menos isso. Dá pra chegar, mas vai ter que comer, cara. Vai ter que comer bastante. Dependendo, lógico, do seu objetivo, do seu peso corporal, quanto você está pesando hoje. A molecada às vezes está pesando 60 quilos, já quer se entupir de proteína, não vai aproveitar, a função renal não vai ficar beleza. Bom, vou lá para a terceira, talvez última pergunta do Tifranco Responde 2. A primeira aí do meu amigo foi meio longa, o cara quis falar saber da minha vida inteira desde que eu comecei na área, e é uma trajetória longa aí. Então, a pergunta do Lucas Fernandes. O alemão já deu uma chamada, ele só fica de olho, ele fica atrás da câmera só. E eu. Melhor parar por aqui. Vou acelerar, alemão, prometo. Lucas Fernandes, slow com falha é uma boa combinação para hipertrofia? Eu leio muito sobre isso. Falha concêntrica, falha. Tem que treinar até a falha? Cara, eu não conheço outro tipo de treino que não é falha, velho. Se você fizer. Eu falo sempre, 10 repetições, porque tá escrito 3 de 10 no seu treino, e na verdade você aguenta fazer 15, você parou na 10ª porque você é tonto. Tem que chegar até a 15ª, 20, 27, 23, 21, 40, não sei. Você tem que chegar próximo à falha. É óbvio que você não vai se matar para fazer mais uma repetição, espalhando toda a força do corpo, um movimento horrível, que o seu corpo talvez não vá aguentar, só para chegar no número de repetições. Diminui um pouquinho e faz mais bonitinho. Quanto ao slow é uma ótima técnica, cara. Uma ótima técnica de hipertrofia. Na verdade tudo é hipertrofia, né? Mas é uma ótima técnica. Eu lembro de ser jovem assim, começando a treinar, 15, 16 anos, e enchia o saco do professor, queria um treino mais pesado e ficava socando de peso. Ignorância de quem está começando, óbvio. Não tinha nem o conhecimento, nem a orientação talvez na época necessária, e esse cara, ele quebrou minhas pernas, ele botou 3 quilos de cada lado numa barra, falou, vem cá. Ele fez eu fazer uma execução de 1 minuto, talvez, eu não lembro. Eu lembro que ele tava com o relógio e falando pra eu fazer a subida e descida em não sei quantos segundos, eu não lembro na época, mas era muito. Meu braço, ele inchou de uma forma, o antebraço não tava conseguindo segurar a barra. Foi sensacional pra mim, deu um puta choque. Na época eu estava acostumado a treinar com carga, o cara aumentou a intensidade de outra forma, foi interessante. Então, na verdade, pode ser que seja bom o slow para você que me perguntou, pode ser que para outro não seja, porque ele já usou essa estratégia ou ele está em outro nível. Tudo vai depender do nível que você se encontra de treinamento. Se você vem fazendo uma coisa, se você vem subindo a escada em linha reta e você começa a subir ela de lado, vai ser diferente para o seu corpo. Você vai solicitar outros sentidos de fibra, vai ser diferente. Você tem que fazer o diferente. Na verdade, o seu corpo, ele se adapta, ele tem a grande noção e capacidade de se adaptar. Se você fizer o mesmo treino durante 2 meses, que é o que tem escrito na literatura, no 3º, 4º, 5º, 6º mês vai ser mais ou menos para manter o que você ganhou nos 2 primeiros. Então você tem que mudar o estímulo. Mais ou menos isso. Bom, galera, esse foi o Tifranco Responde 2. Vou começar o 3 aqui já, que eu já estou com bastante pergunta selecionada. Espero que gostem. Vou ler todos os comentários. Óbvio que comentário estúpido a gente apaga.
porque a pessoa estúpida ela não merece nem estar seguindo um canal tão influente, tão bom, de tão boa fé, que é de passar informação para quem está buscando informação, não quem está buscando criticar ou achar um defeito. Se você procurar um pelo no ovo, você vai acabar achando. Agradeço aí, muito obrigado pelo espaço, espero que esteja agregando informação, ajudando. O objetivo é só ajudar. Bom, galera, esqueci de falar o Instagram, esqueci tudo, na verdade, o alemão já deu outro toco já, que tá foda hoje. Então, sigam o canal, compartilhem com aquele amigo que gosta, que tá procurando informação, não com aquele que certeza que vai escrever, aquele cara que acha que é um engraçadão atrás do computador. Atrás do computador todo mundo é os bodybuilder, ele acha defeito em tudo. O cara foi falar esses dias da posição do cotovelo do Felipe no exercício de bíceps, tá errado, que não é porque ele é fortão. Pô, na boa, cara, ter que ler isso aí é pior que não sei o que. Então comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. É interessante se inscrever porque aparece notificação, não sei, pelo menos o meu aparece que eu tô inscrito no canal. E aí aparece que subiu um vídeo novo, eu já vou lá louco pra ver o que é e acabo assistindo. É legal pra caramba. Então se inscrevam, compartilhem. Meu Instagram é tifranco11 para acompanhar meu trabalho e ficar por dentro aí do que tá rolando no canal.